Muita gente não sabe, mas o Instagram ele faz um ranking de contas e é isso aí que te ajuda a crescer ou então acabar caindo no famoso shadow ban. É esse ranking aí também que acaba definindo a taxa de entrega dos seus posts. Então eu acho que você vai sempre querer estar no topo dele, né? Então hoje você vai aprender como é que tudo isso aí funciona. Fala galera, essa aqui é mais uma das aulas totalmente gratuitas que eu tô lançando aqui no meu curso. Então se você não quer perder nenhuma aula, quer aprender tudo que eu tenho para te ensinar, não se esquece de se inscrever aqui nesse canal. E se você é novo, caiu de paraquedas aqui, essa não é a minha primeira aula, então depois que você terminar de ver esse vídeo todo, vai lá e confere o resto das aulas que já está disponível aqui no canal. Mas bora falar sobre o que interessa. O que é esse tal ranking do Instagram que eu falei para vocês? É o seguinte, essa é uma forma que eu encontrei para ilustrar melhor a forma com que o algoritmo do Insta lê as nossas contas. É uma forma mais fácil de explicar para vocês como é que certas coisinhas se relacionam. Então deixando bem claro aqui que a forma real com que as coisas acontecem é muito mais complexa. E mais uma vez, para não parecer que isso tudo aqui é um papo furado que eu criei, o próprio head do Instagram ele já confirmou que eles se esforçam muito para conseguir ranquear criadores de conteúdo e fazer com que a plataforma seja cada vez melhor. Então esse conceito ele não é importante só para o algoritmo, ele também acaba sendo muito importante para os objetivos a longo prazo do Instagram, aqueles que eu falei na aula passada. Vão ter alguns momentos ao longo dessa aula aqui e da próxima em que o que eu estiver explicando vai parecer ou muito simples, muito básico ou muito complexo, algo difícil de se alcançar. O importante é vocês entenderem o conceito por trás, porque lá na frente desse curso eu vou mencionar esse conceito de ranking aqui, beleza? E eu acho que uma das coisas mais importantes que você vai aprender nessas duas aulas é não cometer os erros bobos que podem te prejudicar muito, que podem prejudicar muito o seu crescimento no Instagram. Então vamos entender como é que funciona esse ranking do Instagram. Vamos supor que essa daqui seja a sua conta e você começa com 0 pontos. Toda vez que você postar algo, você vai ganhar 1 pontinho. Se esse post estiver de acordo com as regras e as diretrizes do Instagram, você ganha mais 1 ponto. E também se esse ponto estiver dentro do conteúdo que o Insta considera seguro para todas as idades, você ganha mais 1 ponto. O conteúdo mais seguro é aquele conteúdo que qualquer anunciante do Instagram não teria problema algum em ser relacionado com ele. O YouTube, como eu já expliquei antes, faz bastante, usa muito dessa mesma estratégia. Bem, então você já tem 3 pontos, ok? Toda vez que alguém curtir o seu post, você vai ganhar 1 ponto. Toda vez que alguém vê o seu post, mas ignora, você perde 1 ponto. Se alguém comentar, você recebe 3 pontos. Se alguém salvar seu post, 1 ponto. Se o seu seguidor compartilhar o seu post, você recebe 5 pontos. E aí eu acho que você já meio que pegou a lógica, né? Se você faz o básico, você ganha alguns pontinhos. Se você gerou um engajamento, uma interação ativa, você ganha mais pontos. E no final a sua conta tem lá X pontos. Vamos supor que nesse caso aqui sejam 100. Então, a minha conta aqui tem 100 pontos, mas a sua conta não é a única que existe, existem outras. E é com essa mesma base de pontos que o Instagram vai ranquear as contas. Você vai ter conta aqui com 110, com 115 pontos, contas com 90, contas com 80 pontos. Contas com mais pontos são contas mais recomendáveis. São as contas que têm mais chances de aparecer no mapa explorar, são as contas em que o Reels delas tem mais chances de viralizar. Se você estiver muito bem ranqueado, o Insta consegue inclusive sugerir o seu perfil quando alguém segue um concorrente seu. Quando você abre um post na aba explorar e depois vai rolando para baixo, todos aqueles outros posts que aparecem são posts relacionados e eles estão sendo recomendados pelo Instagram para você. E é claro que o Insta vai tentar interpretar sobre o que você fala, qual que é o seu assunto, o assunto do seu post, o que tem nele. E isso aí vai ser levado em consideração na hora de fazer ou não uma recomendação de publicação sua. E isso aí também vai ser usado para relacionar conteúdos e decidir para quem que vai essas recomendações. E o contrário disso tudo aqui que eu estou explicando também é verdade. Contas com menos pontos começam a ser menos recomendadas. Elas vão perdendo a prioridade que o Instagram dá para elas. Uma conta pode ter menos pontos por simplesmente ser ignorada, então ela não ganha ponto, ela deixa de ganhar. Ou ela pode perder pontos de fato, então receber menos 5, menos 10 do Instagram. E na próxima aula eu vou explicar exatamente qual que é o impacto de você perder pontos, o que é que causa isso e quais são as consequências mais sérias. Inclusive o que é o shadow ban e como é que você faz para sair dele. Tô brilhando, velho.
Mas por hora o que você precisa saber é o seguinte: o Insta tem um ranking, quanto mais pontos você tiver, mais alto você tá nele. Quanto menos pontos você somar, ou quanto mais pontos negativos você receber, mais baixo você fica nesse ranking. E aí chega num ponto que é muito interessante, que é esse ranking, ele não existe só entre a sua conta e o Instagram. Ele também existe da perspectiva dos seus seguidores, e isso aí afeta diretamente a tão famosa taxa de entrega dos seus posts. E consequentemente afeta também as chances, as oportunidades que você tem de se relacionar com quem já te segue. Lembra que eu falei para você que não é só sobre algoritmo, é sobre comportamento humano também, né? Você já deve ter escutado várias vezes por aí as pessoas falando que o Instagram não entrega o seu post para todo mundo que te segue. Tem gente que fala que 10% dos seus seguidores é que vai receber o seu post. E essa aí é uma das grandes mentiras que te contaram esse tempo todo. Eu vou até repetir, essa é uma das grandes mentiras que já te contaram. E olha só, se você pagou um curso para alguém ter te falado isso, pagou caro, meu amigo, minha amiga, essa pessoa agora deve estar fazendo churrasco e acendeu a churrasqueira usando uma nota de 100. E antes que venha alguém aqui querendo dizer que eu tô falando merda, isso que eu tô explicando também já foi confirmado e comprovado pelo próprio Instagram. É sério, os seus posts são entregues sim para todos os seus seguidores. Mas como vocês sabem, o Insta ele não tem um feed cronológico. Ele tem um feed por interesse ou por prioridade. Conectou já as coisas? Isso quer dizer que se você for rolando a tela, primeiro você vai ver os posts que o Instagram julga serem do seu interesse. Mas se você continuar rolando a tela, você vai ver todos os posts. Inclusive o próprio Instagram te mostra uma mensagem quando você terminou de ver os posts novos. A questão aqui é que você não segue só 5 contas. Você provavelmente segue várias, centenas talvez. E simplesmente chega num ponto onde você desiste de ficar rolando a tela. Você perde o interesse, isso é natural, é comum. É por isso que eu falo que se você começar a observar o seu comportamento enquanto usuário, você acaba aprendendo muita coisa sobre o algoritmo. Presta atenção o que você faz. Geralmente você está ali olhando seu feed, chega uma hora que você cansa, fecha e vai fazer outra coisa. Inclusive o Instagram sabe quando foi um post seu, um story seu, que fez a pessoa simplesmente desistir de navegar no Instagram. Enfim, é no meio disso tudo aí que existe o nosso segundo sistema de pontos. O Joãozinho é meu seguidor. Toda vez que ele vê um conteúdo meu, ele para ler, eu ganho um ponto com o Joãozinho. Toda vez que ele abre o meu perfil ou busca meu arroba, eu ganho mais um ponto. Toda vez que ele curte, mais um pontinho. Se ele comentar, são 3 pontos. Se ele compartilhar meu post com amigos, são 5 pontos. Toda vez que ele me manda um ADM, eu respondo e a gente conversa, são mais 5 pontos. Aí no final eu tenho, 120 pontos com o Joãozinho. Mas é o mesmo esquema que eu falei antes. O Joãozinho não segue só o meu perfil. Ele segue o Neymar, ele segue os amigos da escola dele, ele segue os outros youtubers que ele gosta. Cada perfil que ele segue tem um número de pontos no ranking do Joãozinho. E aí eu acho que ficou tudo bem óbvio, né? Quem tiver mais pontos com o Joãozinho aparece lá no topo do feed dele. Se eu for o perfil que tiver mais pontos, quando eu postar um history, por exemplo, eu tenho mais chances de ficar no começo daquela lista dele. Sabe quando tem aqueles cara idiota que fala para as mulheres: nossa, você somou muitos pontos comigo? O Insta é esse cara idiota. Eu dei aqui para vocês alguns exemplos básicos, para vocês terem uma ideia, uma noção de como é que essas coisas todas se relacionam. Mas a verdade é que tudo isso aí é muito mais complexo, envolve vários cruzamentos de dados. Existem comparações entre posts seus, entre a sua média de engajamento, existe comparação entre o seu perfil e outros perfis similares. Existem outras métricas que provavelmente o Instagram também utiliza, mas que são invisíveis pra gente. Por exemplo, o tempo que o usuário fica ali olhando o seu post, o tempo de sessão dele em cima daquele post. E existem métricas que a gente sabe que o Instagram utiliza, mas que eu nem citei aqui. Por exemplo, quando você tem uma publicação nova, ela tem um número de pontos e conforme o tempo vai passando, aqueles pontos vão caindo até chegar em 0. Então, publicações mais novas têm mais chances de terem uma prioridade maior. E o Instagram também é inteligente o suficiente para identificar o conteúdo da sua publicação, o que tem naquele vídeo, o que tem naquela foto, o que tem naquela legenda, e com base nisso, ele pode dar mais ou menos pontos para você. Outra coisa que é importante mencionar aqui é que a aba Explorar ela é customizada para cada usuário. A aba Explorar do Joãozinho, por exemplo, ela vai mostrar publicações que estão mais bem ranqueadas
dentro dos assuntos que o Joãozinho mais gosta de consumir. Então, para você conseguir entrar na aba Explorar, você precisa ganhar pontos primeiro com o Instagram, você precisa estar bem ranqueado dentro daquele assunto que o Joãozinho gosta. É legal você ganhar pontos também dentro das hashtags com as quais o Joãozinho geralmente interage. E você precisa ganhar pontos com as pessoas que já te seguem e que possuem um perfil muito parecido com o do Joãozinho. Então, não é uma tarefa super simples, né? É algo bem complexo, parece até difícil demais às vezes. E veja bem, eu não tô aqui para tentar explicar para você quantos pontos cada uma dessas coisas dão. Até porque o algoritmo muda, os pesos vão mudar e podem rodar testes, que foi o que eu expliquei na última aula. Mas o que eu quero dar aqui para você é uma base. Quando eu falar de ranking nas próximas aulas, você sabe sobre o que eu tô me referindo. Então, quando eu for falar de Shadow Ban, você sabe já do conceito de ranking. Quando eu for falar de hashtags, você também vai entender o conceito de ranking. Quando eu falar de Reels, você vai entender como é que eu estou aplicando todo esse conceito dessa aula aqui. Quando eu começar a conectar todo esse conhecimento, vai fazer mais sentido para vocês, eu prometo. E outra coisa é que ao longo desse curso eu quero mostrar para vocês formas que são naturais, simples, que façam parte do seu dia a dia para produzir conteúdo e para ganhar pontos, somar mais pontos. Você nunca vai saber exatamente quantos pontos você tem. E eu nem quero que você fique tentando descobrir isso. Mas o que você vai ter são indicativos de que você tá jogando o jogo do Insta, que você tá na direção, tá no caminho certo. Eu quero que você sinta, que você saiba que você hoje tá ganhando mais pontos do que ganhava ontem. Quando você começar a aparecer no Explorar, você vai ter certeza disso. Quando seu perfil começar a ser recomendado e relacionado com outros perfis, você vai ter certeza disso. Quando o seu Reels bombar e chegar para mais pessoas, você vai ter certeza disso também. E tão importante quanto isso, eu vou querer que você nunca perca pontos, que você nunca seja negativado. Esse, inclusive, vai ser o assunto da próxima aula, então eu espero ver vocês por lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui, até o finalzinho, deixa um comentário escrito eu pontuei, que aí eu vou conseguir ter uma noção de como é que anda a frequência de vocês nessas aulas. Aproveita também que você chegou até esse ponto aqui, grava um bumerangue dessa aula e me marca, porque a gente consegue interagir ali por DM e as duas contas ganham mais pontos. E como sempre, não se esqueçam de beber água, arrumar essa postura e fui!